Tema 5 minutos Brasil Colônia, para ser mais exato, administração colonial e economia açucareira, beleza? E aí, vamos entender um pouquinho esse processo. Primeira coisa básica é, vamos lembrar que a colonização efetiva do Brasil se dá 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui, com a chamada Expedição Colonizadora de Martim Afonso de Souza. E eu começo a pensar na administração brasileira a partir da ideia das chamadas capitanias hereditárias em 1534, ou seja, lotes de terra doado a particulares, chamados capitães donatários, que deveriam proteger a capitania, produzir a capitania, catequizar índios e pagar tributos. Em troca, poderiam doar lotes de terra, conhecidos como seis-marias, cobrar tributos desses seis-meiros e, ao mesmo tempo, exercer a justiça. Não dá muito certo, por conta da questão da falta de interesses capitães donatários, que gera uma falta de investimento, e o próprio ataque dos indígenas às capitanias hereditárias, beleza? Para tentar resolver esse papo todo, o que o rei de Portugal faz? Simples. Ele vai, em 1548, criar o chamado governo geral. Sua função, governar geral. Ou seja, centralizar a administração colonial a partir da primeira capital do Brasil, Salvador. Por conta disso, os governadores gerais, nós tivemos 3. Tomé de Souza, que vai organizar o sistema. Duarte da Costa, onde você vai ter a invasão francesa ao Rio de Janeiro e a formação da chamada França Antártica. E Mendes Sá, que junto com seu sobrinho Estácio de Sá, vai expulsar os franceses e fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vão ser auxiliados por 3 caras: o capitão Mor, responsável pela defesa, o ouvidor Mor pela justiça e o provedor Mor pelas finanças. Localmente falando, nós temos as câmaras municipais, que vão ser administradas pelos chamados homens bons, ou seja, a sua elite econômica aqui da colônia, certo? E aí, falando em economia, vamos lembrar que somos uma colônia de exploração, ou seja, latifúndio, monocultura, voltado para o mercado externo, a chamada plantation. E que vamos optar pela mão de obra escrava africana, em grande parte, graças à alta lucratividade do tráfico negreiro, aliado ao fato dos índios no primeiro momento conhecerem melhor o território para fugir e ao mesmo tempo a ideia de que os jesuítas vão proteger essa mão de obra indígena sob discursos que eles eram puros. Na verdade, os jesuítas estavam, era utilizando a mão de obra indígena para eles, tanto que índios que não aceitassem a catequese poderiam ser escravizados na chamada Guerra Justa. Lembrando também que, já que somos uma colônia, Brasil, e temos uma metrópole, Portugal, nosso comércio se dá através do Pacto Colonial, a partir do qual a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Beleza? E aí, nesse processo todo, começamos a ideia do ciclo açucareiro. Nosso grande primeiro produto produzido aqui, porque o pau-brasil foi extraído. E aí, por que o açúcar da cana-de-açúcar? É porque já existe a beterraba, beleza? Simples, porque ele vai se dar muito bem no solo do Nordeste, com o clima no Nordeste, e os portugueses conheciam a técnica de plantio, além de terem a participação dos holandeses no refino e no transporte. Boom! É o nosso grande produto dessa fase colonial, produzido em grandes unidades produtivas, conhecido como engenho, dominado pelos senhores de engenho, certo? Uma sociedade patriarcal. E aí, tá indo tudo bem, o açúcar tá bombando, até a gente entrar num processo que começa em 1580, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morre, some em Alcácer Quibir, no Marrocos. Nesse momento, Portugal passa a ser governado pelo rei da Espanha, Felipe II. É a chamada União Ibérica entre 1580 e 1640. E por que isso é importante pra gente? Mole, a Espanha tinha uma treta séria com a Holanda, aquela que transportava e refinava açúcar brasileiro. Por conta disso, Felipe II proíbe a Holanda de participar do comércio açucareiro. A reação holandesa é invadir o Brasil 2 vezes. Primeiro, Salvador, capital 1624. Não dá certo, eles são expulsos. Depois, o Nordeste açucareiro via Pernambuco, 1630, contando com o apoio de Calabar, o importante senhor de engenho aqui da região. E aí é fundamental pra gente a figura de Maurício de Nassau, um príncipe holandês que vai governar esse Nordeste açucareiro holandês. E o que ele faz na verdade? Empresta dinheiro aos senhores de engenho, permite uma tolerância religiosa e vai embelezar Recife. Os senhores de engenho estão felizes da vida com o Maurício de Nassau. Porém, ele é demitido em 1644 pela Companhia das Índias, que administrava ali a ideia desse Nordeste holandês. O que ele faz? Galera, deixa como tá. O que a companhia faz? Cobra os empréstimos dos senhores de engenhos, que não querem pagar. Se aproveitam do fato, então, de Portugal já ter um rei português e começam uma guerra contra os holandeses, vistos como os invasores estrangeiros. É a chamada insurreição pernambucana. O que eles querem de fato? Eles não querem pagar o empréstimo para a Holanda, beleza? Consequência disso, essa insurreição pernambucana vai de 1645 até 1654, culminando com a expulsão dos holandeses, que vão para as Antilhas produzir açúcar. Esse açúcar entra em concorrência com o açúcar brasileiro,
consequência, a nossa crise do açúcar aqui no Brasil. Beleza? Abraço.